da fé, do outro lado você tem o remo da ação. Então, muitas vezes, se você for remar com um lado só, o da fé, não vai acontecer nada, você vai ficar girando em círculos. E se você for remar com o remo da ação, você também vai andar em círculos. Então, o que você precisa? Você precisa remar com os dois remos ao mesmo tempo. Então, a fé e ação. Então, é sobre isso que nós vamos falar. A fé em ação. Você, dentro de um barco, você não pode remar apenas com um lado só. Porque senão você vai ficar que nem um maluco, rodando em círculo, e não vai sair do lugar nunca. Então, na nossa fé, para a fé ser em ação, nós também precisamos ter essa consciência. Sabe por quê? Porque essa ilustração ela perpetua um erro absurdo, doutrinário, que se tornou parte dos ensinamentos cristãos através dos séculos. Embora possa refletir um elemento de verdade bíblica, mas ela transmite a impressão de que nós conseguimos a salvação tanto pela fé como também pela ação, mediante as nossas obras, né? E não é pela graça. E só que a pastora ministrou outro dia para nós, não sei se vocês ainda lembram, da salvação pela graça. Lembra ou não? Olha, só ela que lembrou, viu? Que eu só ouvi a voz da Tita. Gente, que isso? Não estou acreditando. Alguém lembra da ministração da pastora há 2 ou 3 semanas atrás? Sobre o que era? A graça, que a salvação vem mediante a graça, não é isso? Lá no livro de Efésios, capítulo 2, versículo 8 e 9, diz assim: pois vocês são salvos pela graça por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Então, isso é um fato que nós precisamos ter em mente, que não adianta você fazer grandes obras que você vai alcançar a salvação, de forma alguma. Em consequência, quando nós usamos a fé para medir uma igreja madura, é absolutamente essencial que compreendemos que o que Paulo queria dizer quando ele agradeceu a Deus pelo nosso trabalho produzido pela fé, né? O que nós temos feito aqui? Nós estamos trabalhando de que forma? Pela fé que nós temos em Deus. Amém? Nós cremos. Então, nós já ouvimos o pastor Cláudio, o pastor Douglas, a pastora Rosana, o presbítero Péricles. Todos falaram já antes de mim, mas uma das coisas que foi mais citada foi a medida da igreja, que ela não é medida pela quantidade de membros, e sim pela qualidade daquilo que eles ouvem, do que eles são ministrados. Então, nós já temos essa maturidade, acredito eu. Até um dia eu até falei com a pastora Rosana, a gente estava conversando, eu falei, eu acho que a nossa igreja ela já é uma igreja madura, né? Nós temos muitas pessoas que já são maduras na fé. Então, a fé, de fato, é fundamental na vida cristã. Sem ela, a Bíblia declara que é impossível agradar a Deus. Lá em Hebreus 11, 6 diz assim: sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Amém? Os escritores do Novo Testamento, eles escreveram a palavra fé e crer quase 500 vezes. Eu vi isso naquele livro que nós estávamos lendo. Não fui eu que contei, não, mas eu entendi o que o autor quis dizer, né? Eu não sabia, mas foi bom ter lido, porque é mais um conhecimento, né, na fé, sobre a fé que a gente adquire. Então, essa repetição, ela demonstra quão básico e importante é esse conceito na Escritura. Igualmente, não é acidental combinar fé, esperança e amor com critérios para medir a maturidade de uma igreja. O conceito de fé geralmente aparece primeiro, né?
Então, Paulo confirmou a importância dessa sequência em sua primeira carta aos Coríntios, que ele diz assim: agora, pois, permanecem esses três: a fé, seguida de esperança e amor. Só por isso que vocês sabiam, né? E a maior dela é o amor. Amém? Então, vamos falar sobre a fé salvadora. São 4 perspectivas que nós temos da fé salvadora. A fé salvadora é a que regenera e serve como meio de salvação. Paulo declara em sua carta aos Efésios 2, 8 e 9, assim: porquanto pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem por intermédio de obras, a fim de que ninguém venha se orgulhar por esse motivo. Paulo e outros autores, da Escritura, eles confirmaram essa grande verdade sobre a fé salvadora. E o principal propósito de Paulo foi quando ele escreveu a carta aos Gálatas, que era para explicar e esclarecer a salvação em questão de fé e não de obras. 3 vezes só nessa carta, Paulo asseverou que nós somos justificados pela fé. Em Gálatas 3, 24, diz o seguinte, ou seja, não precisa nem pôr, mas significa que você ser declarado justo, não por meio das nossas próprias ações e obediência à lei, mas por causa da fé em Jesus Cristo. Porque a fé, como a pastora falou, ela só vem através da graça. A graça em Jesus Cristo. No Evangelho de João, também nós vemos, ele usou a palavra crer 98 vezes, como sinônimo de fé. Então, ele demonstrou que somos salvos pela graça, mediante a fé. Um exemplo clássico de fé encontrado em João 3,16, que todos nós sabemos, porque Deus amou o mundo de tal maneira que, para que todo... Nossa, isso foi uma lição de casa boa, gostei, hein? Então, isso confirma que a salvação ela vem pela fé e que só encontramos a fé salvadora através de Jesus Cristo, né? Num alto caminho. Não adianta buscar essa fé em outras fontes. Esse era o verdadeiro propósito do Evangelho de João, que para que pudéssemos crer que Jesus é o Cristo, Filho de Deus, e para que, crendo nele, tenhamos vida em seu nome, em nome de Jesus. Amém? A fé que define a crença. Os escritores do Novo Testamento, eles usaram a palavra fé para referir-se a um sistema de crenças. Exemplo, alguém pode perguntar-lhe, qual é a sua fé? Na realidade, essa pessoa está te perguntando, o que a sua igreja crê? Então, qual é a sua fé? Outro dia, nós estávamos num bazar aqui, aí veio uma senhora conversadeira, que só, pior que eu, né, gente? Aí ela perguntou, qual é a fé de vocês? Aí eu fiquei assim, falei, né, ninguém nunca tinha me feito essa pergunta antes. Eu falei, nossa, qual que é, meu? Eu creio em Jesus Cristo, no Filho de Deus, né? E aí ela começou a falar de doutrina, disso, aquilo, outro, qual era a doutrina da nossa igreja. Aí eu falei, nós acreditamos que Jesus Cristo é o Filho de Deus, que veio ao mundo, ressuscitou, e agora está esperando a gente lá. E aí ela, mas e a doutrina? E eu não sabia o que era a doutrina. Para mim, Jesus Cristo é a doutrina. A doutrina é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém? Então, essa pessoa, quando ela indaga isso, é sobre a tradição, a denominação, né, que para muitas pessoas ainda é importante, ou filiação religiosa. E pode até perguntar sobre a declaração doutrinária da sua igreja, né? Porque tem umas igrejas que ela tem um estatuto, e nesse estatuto tem lá umas leis, né? Que são as doutrinas, não é isso, Douglas? E aí vem aquelas doutrinas, como a pastora falou, agora eu vou usar cabelo curto, todo mundo tem que usar cabelo curto. Agora eu vou usar, como a pastora Vanilda, toda cheia de balangandã. Então, todo mundo vai andar com essas coisas, entendeu? Isso é uma doutrina.
né? Não vai usar calça larga, só calça mais apertadinha. Isso é uma doutrina, e as pessoas ainda levam muito isso em consideração hoje, porque elas acham que, para chegar a Deus, ela tem que fazer um sacrifício de, vamos lá, por exemplo, eu não gosto de usar muito calça comprida, eu gosto de usar saia, meu normal, né? Então, assim, seria um sacrifício falar para mim, olha, você tem que pôr calça comprida todos os dias. Eu não gosto. Então, eu tenho que vir para a igreja assim, porque assim você salva? Ou porque os homens, ou entre aspas, homens e mulheres, tá? Quando eu digo os homens, né? Então, assim, porque eles incutem uma doutrina, eles criam uma doutrina e todos os membros entram nela porque ali foi falado que aquilo que era o certo. E não é a verdade. Vou falar uma coisa. Meus irmãos, minhas irmãs, vou lhes dizer nesta manhã. Estou competindo com você, você viu? Quase. Ai, gente, tomem cuidado com isso. Estou brincando, mas é uma coisa séria. Tome cuidado com isso, porque a nossa doutrina, ela é só a palavra de Deus. A nossa doutrina, ela está aqui. Amém? Ela não foi escrita por qualquer um. Quem escreveu isso aqui foram pessoas dirigidas pelo Espírito Santo de Deus. Amém? Então, não caiam em vãs filosofias, porque o fulano falou, mas não leu a Bíblia. Ele não sabe nada, ele não leu a Bíblia e vem falar da Bíblia para você, vem falar, ou seja, de usos e costumes, vãs filosofias, né? A pessoa mesmo... eu conheço muita gente que eu vou trabalhar numa instituição de caridade, eu estou fazendo uma boa obra. Para. Tem igreja, gente, que nem ensina a palavra de Deus. Sabe para quê? Para que as pessoas continuem, os membros continuem ignorantes quanto à palavra de Deus e eles possam manipulá-los. Tem gente que não ensina. Né? Aí eles ensinam o quê? Essas doutrinas humanas. Aí as pessoas ficam acreditando nisso e a palavra de Deus não tem conhecimento. Nos primeiros dias do cristianismo, muitos sacerdotes, muitos judeus, eles se opuseram e rejeitaram a palavra de Deus, né? Especificamente a afirmação de que Cristo era o Messias. Mas, todavia, porém, entretanto, os líderes religiosos resistiram a essa mensagem. Pelo contrário, muitos deles se tornaram obedientes. Eles se tornaram obedientes à fé, o que significa que eles abraçaram as doutrinas do cristianismo. Paulo escreveu aos Gálatas, no versículo 1, 23, sobre a sua própria conversão. Agora prega a fé aquele que outrora perseguiu os cristãos. Vocês conhecem aquela história do vagalume da cobra? Quem não, então você faz cara de que não sabe, tá bom? Que eu vou contar para os outros. Faz cara de que não sabe. Faz carinha de que não sabe. A história do vagalume é o seguinte: quem sabe faz cara de que não sabe, tá? Então, a história do vagalume é o seguinte: ele está lá na selva, andando, voa para lá, voa para cá, faz aqueles voos rasantes. Quando a gente era criança, a gente ainda via vagalume, hoje eu não vejo mais. Mas aí diz que tinha um vagalume e a cobra atrás dele, e ele ia para lá, ia para cá, ia para lá. Ele chegou um momento e falou: para, chega, eu não quero mais saber disso. Vem me falar aqui, por que você anda me perseguindo tanto? Aí a cobra, ele falou assim, mas eu não faço parte da sua família, eu não faço parte da sua cadeia alimentar, por que você vem me perseguir? Né? Eu não quero mais isso, eu estou cansado. Né? E o vagalume já estava assim que não aguentava mais, perdia o fôlego. Né? Daí, de repente, a dona cobra falou para ele assim, é que eu não suporto o seu brilho. Sabe o que aconteceu com Pedro? Ou com Paulo, ele não suportava ver o brilho dos cristãos. Era por isso que ele perseguia tanto os cristãos. Por isso que a cobra persegue o vagalume. Vocês fizeram a carinha de quem não sabia, não é?
Então, ele explicou isso aos Gálatas, quando ele fala assim, agora prega a fé aquele que outrora procurava destruir. Então, ele procurava por conta disso, porque o brilho que tem quem crê no Senhor é diferente. Quando você vai em algum lugar, as pessoas olham para você e falam assim, nossa, mas você é tão diferente, você tem alguma coisa, eu te conheço de algum lugar? Aí eu falo, só se for da minha igreja, né? Da televisão, quem sabe, né? Um dia eu cheguei lá no H-Cor à noite, sozinha, por volta de 1h30, 2h da manhã, não sei, eu estava passando mal. Aí botei um salto, um vestidinho e tal, cheguei, né? Vou lá, no sapatinho. Aí, de repente, eu vejo que um monte de gente olhava para mim. Falei, meu Deus, caramba, o que será que eu tenho, né? Não tem nada. Aí chegou um cara e falou assim, você é artista da televisão? Falei, uau, estou com tudo. Você me parece alguém tão conhecida. Eu falei, não, bem, pode ser que você tenha me encontrado aqui na Paulista, sei lá, alguma coisa assim. Mas aí eu falei, né, eu tô com tudo, né? Mesmo assim, passando mal, quase morrendo, desmaiando, né? A pressão lá 22/11 e eu em cima do salto. Lógico que eu não ia fazer cara de doente, né, gente? Que eu não sou doente, né? Eu estava doente, eu não sou doente. Amém? Tem essa diferença. Então, a igreja, gente, voltando para cá, a igreja ela avança para a maturidade quando todos chegamos à unidade da fé. Em Efésios 4:13 diz assim, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Amém? Aqui, Paulo se refere à unidade doutrinária básica. Criar essa unidade é uma das nossas importantes tarefas como pastores e professores. Exemplo, nós devemos ser leal às Escrituras quando dizemos que uma pessoa não é salva pelas obras. A Bíblia declara com clareza que a salvação é apenas pela fé. Não tem outro meio. Em João 14:6 fala, eu sou o caminho. Amém? Ninguém vai ao Pai senão através de Jesus Cristo. Através da fé que você tem em Jesus Cristo. Amém? Isso aí é essencial. Alguns cristãos são como meninos, agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina. Efésios 4:14. Já ouviram isso? Já ou não? Quer que eu repita? Coloca lá, olha lá. Sabe o que significa isso? Eu vou te explicar. Isso aqui significa aquelas pessoas que vão de igreja em igreja buscando profetada. Tem gente que não está contente aqui, vai para ali, de lá vai para cá, e fica fazendo o quê? Buscando ouvir aquilo que interessa aos seus ouvidos, para massagear o seu ego. Aí fica buscando profetadas. Gente, nós, como servos de Deus, nós não podemos fazer isso. E é por isso que nós aqui, pastores dessa igreja, nós sempre repetimos que venham para a escola bíblica. Nós temos aprendido coisas extraordinárias. Eu, assim, quanto tempo de convertida eu tenho? Nem sei, mas não vou falar, porque senão vocês vão até imaginar quantos anos eu tenho. E, por enquanto, eu não estou querendo falar, né? Mas, assim, a gente aprende verdades fundamentais da Escritura. Nós insistimos nisso para quê? Para que vocês não sejam crentes ignorantes. Porque o crente ignorante, ele é manipulado por qualquer pessoa. Aí ele fica, vai para lá, vai para cá, um fala assim, dá 3 pulinhos, joga sal aqui, joga óleo ali, aí faz uma miscelânea, põe folha de louro, um churrasco no bolso, né? Na verdade, porque bota sal grosso, churrasco, folha de louro, como é que chama? Alho, aí vira um tempero de churrasco. Você fica aqui com o bolso cheio de coisa que não vai resolver nada, não vai te levar a nada. Amém? A fé, gente, não é isso.
A fé é nas escrituras que você tem que ter. Porque a fé, ela é um dom. Então, quando Paulo escreveu aos Coríntios, ele se refere ao dom da fé. Em 1 Coríntios 12, 9, você pode pôr para mim, Gi? Não, põe de 12, de 1 a 11. 1 Coríntios 12, de 1 a 11, por favor. Deixa eu baixar aqui também. 1 Coríntios 12, de 1 a 11. Fala assim: agora, irmãos, quanto à sua pergunta sobre os dons espirituais, não quero que continuem confusos. Vocês sabem que, quando ainda eram pagãos, foram conduzidos pelo caminho errado e levados a adorar ídolos mudos. Por isso, quero que compreendam que ninguém que fala pelo Espírito de Deus amaldiçoa Jesus. E ninguém pode dizer que Jesus é Senhor, senão pelo Espírito. Existem tipos diferentes de dons espirituais, mas o mesmo Espírito é a fonte de todos eles. Existem tipos diferentes de serviço, mas o Senhor a quem servimos é o mesmo. Deus trabalha de maneiras diferentes, mas é o mesmo Deus que opera em todos nós. A cada um de nós é concedida a manifestação do Espírito para o benefício de todos. Amém? A um, o Espírito dá capacidade de oferecer conselhos sábios. A outro, o mesmo Espírito dá uma mensagem de conhecimento especial. O mesmo Espírito dá grande fé. A outro, o único Espírito concede o dom da cura. A um, ele dá o poder de realizar milagres. A outro, a capacidade de profetizar. A outro, ele dá a capacidade de discernir se uma mensagem é do Espírito de Deus ou de outro Espírito. A outro, ainda dá a capacidade de falar em diferentes línguas, enquanto a um dá a capacidade de interpretar o que está sendo dito. Tudo isso é distribuído pelo mesmo e único Espírito. O mesmo e único Espírito que concede o que deseja a cada um. Amém? Então, você vê aqui que na igreja de Coríntios tinham muitos dons. Era uma igreja que, vamos dizer assim, ela era riquíssima em pessoas com dons espirituais. Mas era a igreja mais carnal do Novo Testamento. Vocês sabiam disso? Eles tinham tudo, mas o que sobressaía neles era a carnalidade. Então, nós vemos que ela era uma igreja imatura. E havia homens maduros ali, Estevão, Barnabé, entre outros. Mas era a igreja mais imatura que existia no Novo Testamento. Amém? E a fé operante, vamos ver. Essa espécie de fé, ela deve ser uma experiência espiritual crescente, essa fé operante. É uma que você vai crescendo, né? Está ligada ao que cremos, que é identificado com o que está nas Escrituras. Paulo, ele encorajou os efésios a derrotar Satanás tomando o escudo da fé. Como é que toma o escudo da fé? Alguém sabe? É uma metáfora que inclui fé salvadora. A fé, o que cremos, né? Nós, uma vez, quando nós estávamos, acho que na pandemia, nós fizemos, os pastores na época, o pastor Cláudio, o pastor Douglas, fez um estudo sobre Efésios 6, 10, não foi? Que falava sobre isso, eu me lembro. Então, o que ele falava na época era isso, sobre a fé, que é o que nós cremos, que é a fé salvadora, a obra da fé. Quer dizer que a verdadeira fé salvadora irá resultar em boas obras. Este é o plano eterno de Deus. Ou seja, se nós temos fé, eu tenho fé, você tem fé, né? É para quê?
Você viu que tem vários dons, nós lemos há pouco, né, sobre vários dons. A nossa fé serve para quê? Para exercermos os nossos dons. Nós temos dons. Não pense que você está aqui e fala assim, mas eu não sei fazer nada, eu não sou nada. Não, você é sim. Você pode até pegar uma vassoura, mas você pega diferente de mim, varrer o chão. Né? Tem os porteiros. Nossa, para que melhor do que o Gilberto, o William, o Ricardo? Quando eu cheguei na igreja, gente, me fascinou a atenção que esses homens deram para mim. E eu estava com o quadril todo despendurado, né, na época, todo gasto. E o meu carro era muito baixinho, e para levantar, para sair, para estacionar, eles me deram tanta atenção que foi assim, eu falo sempre isso, vocês vão falar, nossa, mas você está repetindo de novo? Eu falo, porque até nisso, gente, é um dom de Deus. É para que a gente valorize os pequenos atos, as pequenas coisas que as pessoas fazem. Não é só, mas a pastora Vanilda, ela está lá em cima pregando, ela é só pastora. Não, não é isso não. Se nós não servimos para servir, para que nós servimos? A gente precisa prestar pelo menos para servir alguma coisa. E servir os irmãos. Amém? Então, nós precisamos fazer essa fé salvadora funcionar em nós, através das obras que nós vamos fazendo. Não é só coisas importantes, coisas grandes, mas as coisas pequenas também. Nós somos feituras de Deus, criados em Cristo Jesus para boas obras. Deus não apenas nos salvou, mas capacitou-nos a andar por um determinado caminho. Quando nós fazemos isso, como uma comunidade de fé, outros verão a nossa operosidade da fé, que é o quê? Fazermos as coisas boas. As pessoas vão ver que nós estamos tendo essa fé operante. Amém? Deu para entender ou eu fui muito complicada? Mais ou menos, né? Dito isso, precisamos de duas lições importantes da nossa fé em ação. Um crente precisa estar desimpedido de algumas coisas. Agora bem, hein? Primeiro, nós temos de pôr de lado tudo que nos impeça de alcançar o alvo, de nos tornarmos maduros em Cristo. Para chegar vitoriosamente a esse objetivo, nós devemos nos desembaraçar de todo o peso do pecado que nos assedia. Um deles é a amargura, né? Amargura, gente, às vezes você olha para a pessoa, ela está toda sorridente, mas é uma pessoa amargurada. Você vê no olhar dela a amargura. Você vê que a amargura, ela destrói a operosidade da fé em nós. Quando nós fixamos os olhos nos defeitos dos outros, né? Quando não não na perfeição de Jesus. Se nós estamos aqui, nós não temos que ficar olhando o defeito dos outros. Nós temos que olhar qual é o nosso alvo. Jesus. Amém? Não é o defeito do outro. Então, em Hebreus 12, 5, fala assim, atentando para que não haja raiz de amargura que, brotando, vos perturbe, e por meio dela muitos sejam contaminados. Então, a amargura, gente, está ali, ó. Se você está com o coraçãozinho amargo, aproveita agora, lê aqui, ó, se você já tinha esquecido. Amém? A imoralidade. No mundo pagão do Novo Testamento, a imoralidade era uma norma. Era para todo mundo, isso era, né? Como diz o outro, o samba do crioulo doido, né? Ninguém sabe para que lado vai, pai. É como eu disse uma vez aqui já sobre como é que chama, meu Deus? Virada cultural. Né? Pior do que o samba do crioulo doido. Essa vou contar para vocês, não queiram ver. Então, assim, no mundo pagão era assim, era todo mundo para todo mundo, sabe? E o que fala a palavra de Deus, né? Que quando eles iam ensinar, os apóstolos iam ensinar as pessoas, eles enfatizavam bem a pureza sexual. Né? Por quê? Porque eles não tinham isso. E o dom do sexo era o casamento entre o homem e uma mulher. Nesse relacionamento ordenado por Deus, o sexo é bom e belo, não é feio.
Mas fora do casamento, o relacionamento sexual não corresponde à vontade de Deus. Hebreus 12, 16 e Hebreus 13, 4. Vamos dar uma olhadinha aí, Gi? Vigiem, para que ninguém seja imoral ou profano, como Esaú, que trocou seus direitos como filho mais velho por uma simples refeição. 13, 4. Honrem o casamento. Semana passada a gente estava feliz, né? Nós fomos num casamento, deu para todo mundo pôr uma beca bonita, né? Então, honrem o casamento e mantenham pura a união conjugal, pois Deus certamente julgará os impuros e adúlteros. Amém? Não sou eu que estou dizendo, é a Bíblia. Por isso que eu disse para vocês, venham estudar. Porque quanto mais nós estudamos, mais nós aprendemos. Porque chega lá fora, a pessoa chega para você e fala assim, que isso, nada a ver. Não, imagina, vai, né? Faz isso, faz aquilo. Gente, se você for conversar com uma pessoa do mundo, uma mulher da minha idade sozinha, nossa, você ouve assim aberrações, horrores. Por quê? Porque as pessoas, o mundo natural delas é esse. Como eu disse aqui no Novo Testamento, antes deles conhecerem Jesus, a realidade deles era essa: a impureza, o adultério, o sexo fora do casamento, a bagunça que eu disse que era o samba do crioulo doido. Era isso que acontecia. Amém? Então, o dom de Deus é o casamento entre o homem e a mulher. Está escrito aqui na Bíblia. Eu não estou inventando nada. Amém? Também o materialismo. Então, a Bíblia não nos ensina, como crentes, que devemos nos afastar do dinheiro. Não. Pelo contrário, nós devemos ficar livres do amor ao dinheiro. Mas quem não gosta de dinheiro, gente? Eu gosto, mas eu não amo. Não é mais importante do que Deus na minha vida. Porque se fosse, eu nem ia estar aqui agora. Eu ia estar trabalhando, sei lá, fazer alguma coisa para arrumar mais dinheiro. Mas não. O mais importante na nossa vida é o quê? É as coisas de Deus. As coisas que o Senhor nos dá. O amor ao dinheiro não vai levar ninguém a nada. Hebreus 13, 5 diz assim: seja a vossa vida sem avareza, livre do amor ao dinheiro. Contentai-vos com as coisas que tendes, porque ele tem dito, de maneira alguma te deixarei, nunca, jamais te abandonarei. Nunca, jamais te abandonarei. Deus fala isso para nós. Ele não vai nos abandonar. Você pode estar na pior situação, que você fala, nunca passei por uma coisa dessa. Mas você pode ter certeza que Deus nunca, jamais te abandonará. Amém? Tenha certeza disso. E depois ele fala sobre o legalismo. Em meio à perseguição, os hebreus cristãos caíram no legalismo. Talvez por causa da sua insegurança, eles voltaram aos antigos padrões e práticas, tentando achar forças para enfrentar as suas privações. Em Hebreus 13, 9, fala assim: não vos deixeis influenciar pelas várias doutrinas heréticas, porque o mais importante é fortalecer o coração pela graça, e não por alimentos cerimoniais, os quais não podem produzir qualquer benefício real para aqueles que neles confiam. Amém? Isso é um legalismo, você ter que... tem lugares que falam, você não pode comer isso, você não pode comer aquilo, porque isso é impuro, né? Aquilo não pode porque não sei o quê, porque uma vez... Vocês sabem, né, do que eu estou falando. Então, você não pode comer bacon, gente, uma delícia, né? Com ovo. Você já pensou não poder comer bacon com ovo frito? Né? Não dá. Não pode tomar café. E café, meu Deus, Coca-Cola. Pode também? Está nesse meio também? Tem cafeína? Que sofrimento, né? Só pensar de não comer bacon, para mim, já é um negócio, né?
Sabe o que significa isso, gente? Pessoas, quando elas começam a ficar atrás dessas coisinhas coisinhas pequenas aqui, ali, aqui, lá e aqui, significa que as pessoas ficam buscando bênçãos ali e aqui, né? A pessoa vai na igreja A porque acha que lá está abençoando. Aí, enquanto tu está lá esperando a bênção lá, sabe o que aconteceu? Deus veio aqui, mandou o anjo aqui, mandou bênçãos para nós aqui. Aí, tu está aqui. Quando vê, Deus mandou lá. E tu perdeu porque hoje não foi o dia daqui, foi o dia de lá. Então, gente, essa coisa de você ficar pulando de igreja em igreja, buscando bênção, você não precisa correr atrás da bênção. Se você crê em Deus, se você crê em Jesus Cristo, a bênção veio para você naturalmente. Amém? Não busque atrás, não vá correr atrás de bênção. É um absurdo isso. Desculpa falar desse jeito, mas a bênção você já tem. Quando você aceitou Jesus como Cristo, Salvador da tua vida, já veio com bênçãos. Amém. E Deus derrama onde você estiver. Amém? Amém? Você não precisa correr atrás das bênçãos. As bênçãos vêm até você. E nós vemos que Paulo ou Apolo, não sei quem escreveu o livro dos Hebreus, né? Não deixa claro isso o livro. Ele faz uso de uma metáfora dos esportistas, né? O esportista, ele está correndo. Vamos lá, a Tita é a esportista da vez hoje. Ela corre, 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 e tem lá uma torcida. Vai, Tita, né? E o Douglas aplaudindo, né? Vai, Tita, vai chegar. E ela está correndo para a linha de chegada, e ela está correndo porque ela quer romper aquela faixa, né? Mas se ela começar a olhar para o Douglas, olhar para a Melissa torcendo, olhar para os irmãos torcendo, eu, como a pastora, gritando, vai, Tita, vocês acham que ela vai chegar? Vai. No alvo, não. Se você olhar para quem está aplaudindo você ou te vaiando, você não vai chegar lá. Você vai perder o alvo. Porque o teu alvo está lá na frente. O nosso alvo qual é? Cristo. Então não precisa ficar olhando para os lados. Para deuses que não falam, que não tem boca, sabe? Tem coisas assim que a gente já está muito maduro para ficar acreditando nisso. Já temos uma maturidade espiritual que não vale a pena. Então, se você escolher um lugar para ficar, se você tem um alvo, é ali que Deus vai te abençoar. É ali que Deus vai fazer acontecer na tua vida. Amém? E ao aplicar isso à igreja, o autor dos Hebreus exortou, olhando firmemente para o autor e consumador da fé. Amém? Como cristãos, se quisermos demonstrar uma operosidade da fé firme e dinâmica, nós devemos manter os nossos olhos no alvo, que deve se assemelhar a Jesus Cristo. Ele é o nosso grande exemplo de humildade e altruísmo. Amém? Jesus participou dessa corrida e venceu. Ele fez isso antes de nós. Foi ele que fez, por nós. Amém? Não precisa você correr por nós, Tita, que a gente não vai te acompanhar. Jesus Cristo já veio antes. E ele pegou e já correu, ele já foi. Ele foi à cruz por causa de quem? De nós. Amém? Então, ele participou dessa corrida e venceu. Mediante essa fidelidade à oração, é possível para uma igreja, sem se importar com a perseguição e as influências mundanas que a cercam, tornando-se madura e alcançando a medida da estatura, da plenitude de Cristo. Paulo escreveu isso como operosidade da fé. Lá em 1 Tessalonicenses 1, 1 Tessalonicenses 1, 3, dá para você pôr para mim, Gi, por favor? Quando oramos por vocês, diante de nosso Deus e Pai, relembramos seu trabalho fiel, seus atos em amor e a sua esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Então, para a gente já caminhar para o final, né? Já estão cansados? Ainda não, né? Só um pouco? Você falou que só um pouco. Você vai ver no seu dia.
Mas vamos falar mais um pouquinho. Tem os princípios de orientação que fala no livro. E o princípio 1, ao medir uma igreja, nós devemos determinar o grau que existe estabilidade nessa comunidade local de fé. Vocês têm fé? Amém? Eu estou medindo, hein, daqui. Né? Nesta comunidade pode haver pessoas bem informadas sobre verdades bíblicas. Desta feita, é impossível viver sem fé e conhecimento bíblico. É importante que saibamos o que cremos, que é. Você acredita que a Bíblia é a palavra inspirada de Deus? Amém? Você acredita? Você acredita que a salvação é pela graça por meio da morte e ressurreição de Jesus? Acredita mesmo? Vocês leram na Bíblia ou porque o pastor Cláudio falou? Ah, bom, tá. Você acredita na segunda vinda de Cristo? Foi o pastor Cláudio que falou para vocês. Ou você acredita, você tem fé? Você pode garantir, quando chegar um ateu perto de você, eu falo, ó, eu quero saber o seguinte, como é que esse seu Jesus aí salva? O que você vai dizer? Porque o ateu tem argumento, viu, gente? Ele chega, você fala, pô, eu acredito na segunda vinda de Cristo, eu acredito que ele já veio, ressuscitou, ele morreu e ressuscitou no terceiro dia. Eu acredito, sim, você tem que ter, como diz, convicção daquilo que você fala. Amém? Se você crê, por isso que eu digo, eu insisto, nós precisamos conhecer a palavra de Deus. Para que quando um ateu desse vir a falar conosco, nós tenhamos argumento. Porque é difícil muitas vezes, sabia? Eu já peguei uns ateus difíceis. Ateu, à toa. Né? Então, sem o conhecimento, os cristãos eles ficam vulneráveis às influências negativas, aos falsos profetas. Basta olhar na internet. Eu mesmo tenho uma amiguinha que ela segue um bispo. E aí, todos os dias, ela passa a oração da manhã para mim. O que acontece, gente? Desculpa, mas o cara não tem conhecimento zero de Bíblia. É só o Salmo 91 todo dia. Eu estou falando sério. E ele tem não sei quantos milhões de seguidores. E é um absurdo. Aí você ouve aquilo, aí eu, no começo, eu comecei a ouvir para ver até onde ia isso. Eu falei, amanhã ele talvez vai fazer o Salmo 92, 93, 94, 95, e pá, e nada. E ele estagnou. E eu parei, eu falei, não, aí não dá para mim, né, gente? Eu já estou um pouco mais adiantada. Então, essas pessoas, eles levam os incautos ao erro. De achar que, nossa, é tudo isso mesmo, sabe? Eles levam os incautos como ondas para lá e para cá. E eles ficam nadando na onda, na crista da onda, se achando. Não, mandando todo dia para mim. Tudo bem, agradeço, porque é um cuidado, é o carinho dela comigo, é a forma que ela tem de me fazer esse carinho. Mas, gente, vamos pensar que esse camarada, ele não lê Bíblia. Ele não sabe de Bíblia. Né? Não é que eu sou aqui uma doutora da Bíblia, não, eu estou aprendendo todos os dias, eu aprendo. Amém? Mas o mínimo que você sabe que o cara não sabe. É isso. O mínimo que você sabe é isso, que ele não sabe. Então, o princípio 2, Paulo explicou como esta operosidade da fé deveria ser, como está ali, né? Em 1 Tessalonicenses. E depois ele diz assim, para mudar o estilo da vida anterior deles. A gente tem que mudar o nosso estilo de vida para a gente mudar, para a gente ter essa operosidade da fé. Se você não mudar o teu estilo de vida, de que adiantou? Nada. Então, Paulo explicou como essa operosidade tem que mudar. Então, quanto à antiga maneira de viver, fostes instruído a vos despirdes do velho homem que se corrompe por desejos enganosos. Veja como Paulo resumiu essa nova vida com a operosidade da fé. Para vivermos a operosidade da fé, primeiro, temos que ter honestidade. Honestidade. Portanto, cada um de vós deve abandonar a mentira e falar
a verdade a seu próximo, pois todos somos membros de um só corpo. Amém? Domínio próprio, né? Estremecei de ira, mas não pequeis. Acalmai a vossa raiva antes que o sol se ponha. Aí tem uns que falam assim, não, eu tenho sangue espanhol. Não, espanhol vem e fala mesmo. Não, espanhol. Aí tem, eu sou calabrês, descendente de italiano. Italiano vem, já fala, mete bronca, mete o pé. Peraí, gente, eu também sou descendente de italiano. Meu avô era italiano. Mas eu tenho paz. Eu não posso chegar chutando balde. Que isso? Ah, porque eu tenho sangue italiano, eu tenho sangue espanhol, eu tenho sangue não sei do quê. Que isso, gente? Eu tenho sangue de Jesus que corre na minha veia. Amém? Como é que eu vou chegar chutando balde assim? Que exemplo eu vou dar chutando balde? Aí fala que é crente ainda. Fala para mim se é crente uma pessoa dessa. Não é, gente. Então, o domínio próprio entra aí. Você precisa ter domínio próprio. Não é porque falou, tá, faz cara de paisagem. Uhum. Né? A gente dá um sorrisinho amarelo, sai. Tá. Né? Eu finjo que não escuto tanta coisa, parece que eu sou até bobona. Mas é melhor para... Bom, como dizia Dona Odete, a minha mãe, né? Ela, é melhor você ouvir do que ser surdo. Então, você sai de banda e pronto, acabou, deixa para lá. Não tenho sangue calabrês? Mas e daí? O que corre na minha veia mesmo é o sangue de Jesus Cristo. Amém? É esse que corre na sua veia também. Então, não vai atrás dessas coisas, não. Tenha domínio próprio. Comportamento ético. Aquele que roubava, não roube mais. Pelo contrário, trabalhe fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com quem está atravessando um período de necessidade. Lembra das cestas da irmã Z? Nossa, gente, muita gente fingiu de esquecidinho. No dia da ceia, não é o dia da gente trazer a cesta básica? As coisas para montar a cesta básica para os necessitados? E o que nós fizemos? Muitos de nós esqueceram. Aí faz cara de paisagem, quando ela pede, manda lá no grupo, ninguém põe nada, nem um sinalzinho de que viu. Por quê? Gente, é uma necessidade da igreja. Nós precisamos socorrer o necessitado. A gente fala de fé, fé sem obras é morta. E isso é uma obra. É uma obra que nós precisamos, a responsabilidade não é só minha, do pastor Cláudio, do pastor Douglas, Tita, pastora Rosana, é de todos. Todos nós estamos aqui para abraçar os necessitados. Amém? Vamos pensar nisso. Conversação sadia. Falas inapropriadas, com fundo de malícia ou palavras de baixo calão. Você faz isso? Que coisa feia. Palavrão é feio. Principalmente para mulher, é pecado. Amaldiçoando. Você fala uma palavra que você nem sabe o que é, mas a gente lendo profundo assim, você vai ver que, poxa vida, essa palavra aí foi pesada. Você pensa que ela é leve, mas ela não é leve. Ela é pesada, ela é forte. Então, gente, conversação sadia. Pensa bem quando for falar alguma coisa com as pessoas. E falta de amargura. Toda amargura, cólera, ira, gritaria, blasfêmia sejam eliminadas do meio de vós, bem como toda maldade. Nós não estamos aqui para competir um com o outro. Amém? Nós estamos aqui para servir uns aos outros. E não tem aquele maior ou menor. Todos nós estamos no mesmo nível. Porque se nós servimos a Deus, por que nós não podemos servir o nosso irmão? Jesus serviu todo mundo. Jesus foi lá e serviu os apóstolos. Ele que era o Deus, ele que era o Todo-Poderoso, fez isso. Agora nós, pobres pés de chinelo, queremos. Não, fulano tem que me servir. Ô, gente, vamos combinar? Que o certo é certo. Não tem que ser servido, eu tenho que servir. Amém? Então, isso aqui é Paulo que está falando, viu, gente? Não sou eu, não. Espírito de perdão, né? Pelo contrário, sede bondosos, compassivos uns com os outros, perdoando uns aos outros, da mesma maneira como Deus vos perdoou em Cristo. Olha, tem muita gente que
vai orar o Pai Nosso. Aí, naquela parte, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos quem nos tem ofendido. Virou um ato mecânico. Você perdoou antes de fazer aquela oração? Perdoar, aí você pega, não, eu já orei, já está perdoado. Você nem lembrou do fulano que você magoou naquela hora que você está falando a oração? Gente, Pai Nosso, o perdão é uma coisa necessária para nos limparmos, para limpar o nosso coração. Ah, mas aquela pessoa não merece. Quem falou que você sabe quem merece ou não ser perdoado? Se Jesus Cristo, Deus deu o único filho dele para morrer por amor a nós, pelos nossos pecados. Agora, como é que nós vamos julgar se a pessoa merece ou não? Vamos fazer o papel de Jonas, quando ele foi para Tarsis, ao invés de ir para Nínive? Ah, não vou lá, porque aquele povo é muito maldito, é um povo bagunçado, eu não vou lá. Não, nós não temos esse direito de julgar. Amém? Nós estamos aqui para fazer o certo, que é perdoar. Vai orar o Pai Nosso? Ora direito. Pensa nas palavras que você está falando. Comportamento adequado. Entre vós não deve haver nem menção de imoralidade sexual, como também nenhuma espécie de impureza, de cobiça, pois essas atitudes não são adequadas aos santos. Não haja obscenidades, nem conversas tolas, nem gracejos imorais, que são inconvenientes, mas, ao invés disso, portai-vos com ação de graça. Amém? E para terminar, para estarmos caminhando para uma igreja saudável, colocando a nossa fé em ação, nós precisamos entender que os nossos dons espirituais não foram dados para seu próprio benefício. Não é para você guardar para você, é para você servir com seus dons. Amém? É para o benefício de todos, assim como outras pessoas receberam dons para o seu benefício. Como eu disse dos meninos do carro, é um dom deles que me beneficiou bastante e pode beneficiar outros, né? Então, vamos, para a gente encerrar, eu queria ler o livro de Efésios 3, de 14 a 21. Você pode ir para a gente, por favor? Efésios 3, 14 a 21, diz assim: quando penso em tudo isso, caio de joelhos e oro ao Pai, o Criador de todas as coisas, no céu e na terra. Peço que, da riqueza de sua glória, Ele os fortaleça com poder por meio de seu Espírito. Essa é uma oração de Paulo, tá, gente? Esqueci de falar, mas é uma oração de Paulo. Então, Cristo habitará em seu coração à medida que vocês confiarem nele. Suas raízes se aprofundarão em amor e os manterão fortes. Também peço que, como convém a todo o povo santo, vocês possam compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade do amor de Cristo. Que vocês experimentem esse amor, ainda que seja grande demais para ser inteiramente compreendido, então vocês serão preenchidos com toda a plenitude de vida e poder que vem de Deus. Toda glória seja Deus que, por seu grandioso poder que atua em nós, é capaz de realizar infinitamente mais do que poderíamos pedir ou imaginar. A Ele seja glória na Igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todo sempre. Amém. Agora você pode cantar. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, para sempre. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém. Louvado